Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui o episódio número 94 desse projeto de fomento ao empreendedorismo aqui no Circuito Empreendedor Podcast. Então, com a apresentação da Cressol e dos nossos demais parceiros, Ótica Helena, Invest Solar, On-Off Café, Magno Limitada, Protecta e Sedui Soluções Empresariais, a gente está iniciando hoje o episódio número 94 com uma enorme satisfação de estar recebendo aqui fisioterapeuta, enfim, empreendedor também e, querendo ou não, o cara que cuida dos nossos atletas lá do Águia de Marabá. Então, fisioterapeuta William Paixão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Fico feliz pelo convite. Já tenho acompanhado bastante tempo o trabalho que você vem executando e fico feliz de poder falar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Pô, bacana. Mês passado a gente fez o Mês das Mulheres e a Juliana estava aqui conosco, Juliana Dutra. E, se eu não me engano, ela acaba faz uma parceria lá com vocês, não é isso? Então, na Fisiomais, que é a empresa do William, a Patrícia também teve aqui com a gente. Perfeito, Fisioforma, né? Da Fisioforma. Então, muitas pessoas aí do meio da saúde também estão aqui passando conosco e, querendo ou não, é uma oportunidade do empreendedorismo no município muito grande, porque há uma carência muito grande na saúde, não é isso? Perfeito. Então, como é que foi, assim? Porque o pessoal sabe, eu sei, mas o pessoal, para se apresentar um pouco melhor, conta um pouco da história aí da Fisiomais. Então, eu formei em Belém, fiz faculdade em Belém, e dentre as especializações que eu fiz, a primeira que eu fiz foi voltada para o esporte. Então, saí de Belém, fui para Curitiba, passei um período, e foi um momento, acho que eu te diria que foi a única que cheguei a pensar em não retornar para Marabá. Porque como eu gosto muito da parte esportiva, é um nicho diferente, tá dentro do futebol, né, a nível de Série A, Série B. A família é daqui. Minha família toda é daqui. Então, assim, por um vínculo afetivo com a cidade, primeiramente, e com a questão da minha família residir toda aqui, eu acho que era uma forma de colaborar com o Marabá. Bacana. Então, foi uma das coisas que pesou muito nesse poder de decisão de retornar. Então, eu voltei com essa ideia de montar o próprio negócio. E aí, certamente, nesse período, tive as minhas experiências, prestei serviço em municípios vizinhos, atendi domicílio, enfim... ralei um pouco, né, pra fomentar e nunca foi fácil, né? Não, jamais. Ralei se disserem... Né? Continuo ralando, mas então... a expectativa... Mas assim, como você falou, acho que às vezes você só vê o momento hoje, né? Tem uma clínica, já tem 9 anos, tá no mercado. Tá, mas a gente inicialmente passa por algumas experiências que fomentam, acho que o tipo de serviço que você quer prestar. Então, eu lembro que quando eu retornei pra cá, eu trabalhei em Nova Ipixuna, então saía de casa às vezes 5h30 da manhã, trabalhei no Cercenat como contratado em São Félix, ficava lá no período da tarde e já ingressava na faculdade que eu dava aula à noite, então saía 5h30, às vezes retornava 23 horas para casa. Então assim, foi uma experiência muito boa, mas não era algo que eu queria para a vida, né? Então assim, eu falei, não, preciso fomentar, centralizar e montar o meu negócio no futuro. E as coisas foram acontecendo, e aí montei meu primeiro consultório dentro de um box de CrossFit com os meninos na época, com o Igor, com o Carlos. Foi uma experiência muito boa também. E daí surgiu a oportunidade de montar algo um pouco maior e mais voltado para o meu segmento. E aí eu não hesitei e meti a cara. Então pronto, segmento então esse voltado ao esporte. Isso, eu diria que é o nosso maior público, né? Acho que é ortopedia e desportivo, né? Então a gente trabalha muito com os pacientes também de coluna, de uma forma geral, né? As questões ergonômicas hoje, essas longas permanências, eu diria, geram muita sobrecarga, então a gente tem uma demanda muito grande disso. E aí, o restante do nicho são os desportistas, né? Tanto o atleta recreacional quanto o atleta profissional. Então, para o pessoal entender, tanto o profissional quanto o amador. Pronto, exatamente. Para o pessoal entender, né? Aquele que pratica, que tem muitos grupos de corrida na cidade, tem muitos praticantes também de crossfit, e também hoje, gente beach tênis tá em alta, de beach né? tênis, né? Enfim, então, assim, tem muita gente aí, também a galera do pedal. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tem muita gente mesmo, são vários segmentos aí que não é moda, não. Não. Veio, ficou. Perfeito. E tá indo, e querendo ou não, é um movimento aí que vai acabar levando todo mundo, e não tem jeito. E não é só você, também tem outros para atender, Isso. E também tem um mercado para todo mundo. Acho que, eu diria que a pandemia trouxe uma sequela, posso usar o termo até positiva nesse aspecto dos cuidados com a saúde, né? Então as pessoas começaram a se movimentar de uma forma muito maior nesses últimos 3 a 4 anos. Isso certamente fomenta mais ainda, como você falou, os grupos, seja de corrida, de pedal,
de funcional, os boxes de CrossFit, as academias lotadas. E Abriram-se muitos estúdios também isso, voltados mais para treinamento personalizados, personalizado. exato. Então, assim, abriu um leque, né? Virou a área da saúde como um todo, expandiu nesse sentido. E a fisioterapia, eu diria que a gente entra para somar, né? Ainda existe muito vínculo associado à parte da reabilitação. Certamente é algo primário nosso. Mas a gente consegue intervir de forma preventiva, né? Com o esporte principalmente, nos recoveries que a gente utiliza bastante, que são processos de recuperação para acelerar esse processo. Enfim, então existem dezenas de estratégias que a gente utiliza para que não fique voltado especificamente à lesão. Eu só vou no fisioterapeuta se eu estiver lesionado. Então foi uma coisa que a gente conseguiu, nesses últimos, eu diria, 6, 7 anos, mudar de uma forma absurda. Então, se eu te falar hoje de meus atendimentos de consultório, especificamente, que é a parte de terapia manual que eu atendo, que são algumas especialidades como quiropraxia, osteopatia, eu te diria que 70% a 75% do meu público hoje ele é assintomático. É um paciente que não tem lesão, que por muitas vezes não tem dor, e ele vai para uma espécie de conforto, bem-estar, relaxamento, prevenção, enfim. Legal. Tem quiro lá também. Isso, que é uma das especialidades que eu atendo. Pô, legal, cara. Bacana, bom saber. Eu fico vendo aqueles vídeos que fica passando no Rios, assim, aí fala, os caras se instalando todinho, assim. Eu falei, rapaz... O cara coloca a pessoa no lugar, mostra o pé. Como é que a pessoa fica desenquadrada, né? Isso, é incrível isso. Tem várias abordagens da terapia manual que a gente consegue otimizar aí a questão da saúde, certamente. E assim, é uma coisa de primeira, assim, não que melhora 100%, mas já dá um avanço significativo ali na saúde da pessoa. Com certeza, porque a sensação da melhora funcional ela é muito boa. Então, assim, às vezes é comercializado de uma forma um pouco pejorativa, né? Tem muito no comércio, infelizmente, mas essas técnicas, principalmente as manipulativas, que é o que mais se vende, a ideia literalmente não é reposicionar a estrutura, e sim é melhorar a mobilidade daquele tecido. É como se tivesse um tecido com uma aderência e a gente melhora a função. Uma analogia é como se você estivesse abrindo uma garrafa de refrigerante. Você tira uma pressão daquele tecido, consequentemente você gera uma espécie de relaxamento da estrutura. Ali, tá vendo? O Jean que quer fazer, Kiro. Porque ele também é doido do spinning, o Jean. O homem aí é focado no spinning lá na Superi. Legal. Mas essa questão da quiropraxia, muita gente vê e acaba tentando fazer assim. Eu vou fazer. Esse é um dos casos, dos mais variados casos que depois chegam para ti. Eu tô meio quebrado aqui, mexeram comigo aqui. Cara, assim... E não consertaram. Conserte aqui, William. Acontece. A quiropraxia, quiro significa mãos, né? Praticar com as mãos. A nível de curiosidade, ela é uma técnica americana. Então, existem os quiropratas nos Estados Unidos, mas isso é uma formação de 5 anos. E no Brasil, intitulou inicialmente como uma formação. Só que, infelizmente, no Brasil, algumas coisas viram comércio. E aí eles começaram a ofertar esses tipos de cursos para pessoas que não tinham formação nenhuma na área da saúde e cursos de final de semana. Se quisesse manipular, tu ia lá, que nem um robô, e aprendia no final de semana. Então, eu costumo brincar até com os meninos que trabalham comigo na clínica que fazer é fácil. Se ficar uma semana treinando, você vai aprender. Agora, quando não fazer é que é o problema. Que aí entra os riscos das técnicas manipulativas que existem e são reais. E daí, então, nosso Conselho de Fisioterapia, desde 2006, se eu não me engano, conseguiu regulamentar como uma especialidade da físio. Então, você tem que ser fisioterapeuta, pós-graduado, para que você atue. Então, uma formação de no mínimo 2 anos. Pô, bacana disso, porque assim, tu pega aqueles vídeos da internet, voltando a falar dos vídeos, né, da internet, enfim, parece aqueles caras com um martelo batendo na pessoa. Cara, tem muita coisa. Não, porra, vamos ajeitar aqui como se fosse lanternagem de funilaria do carro, pô. E tá lá acertando, assim, bem aqui na nuca do paciente. Ele dá grita. Eu falei, que porra é essa? Isso não é... Não, tem muita coisa que, isso aí é que é meio bizarro, né? Bizarro. A palavra bizarro. é essa mesmo, William. Aí bizarro. você vai olhar, tem 3.000 visualizações, tem 4 visualizações. Aí às vezes você não sabe se isso é viral. Exato. Ou se a pessoa tá fazendo ali para, enfim, ter um engajamento na conta, enfim. Porque hoje o meio digital é tudo perfeito. Ninguém mostra o caminho, por exemplo, de 9 anos de mercado da Fisiomar, ninguém mostra assim, só quer saber dali do vídeo e não quer saber a história. Exatamente. Por trás dali. Mas não tem só Quírio lá também, tu acaba atendendo também, não só a recuperação, mas também acaba que tem um campo lá separado, né?
de treinamento ou é só a questão de recuperação? Porque eu já vi alguns amigos lá meio que fazendo alguns exercícios lá dentro da Fisiomag. Então, a gente... Aquilo é recuperação. Existem esses dois nichos, né? A gente faz esse trabalho de caráter preventivo também. E na parte da reabilitação, a gente também tem etapas. E uma delas, quando tem os atletas, especificamente, seja eles amador ou não, eles vão para a parte da reabilitação funcional, que aí é baseado em movimento, literalmente. Então, a gente, por muitas vezes, simula o gestual esportivo, trabalha um pouquinho de força, potência, enfim, para que ele volte a praticar aquela atividade, por exemplo, um futebol, no final de semana, uma corrida de rua, e ele faça aquele gestual sem nenhum tipo de sintoma. É como se fosse uma fase final da reabilitação. E daí em diante, a gente, por muitas vezes, libera para que ele mantenha isso no ambiente de uma academia ou de um treinamento funcional, enfim. Até porque, às vezes, ele acaba fazendo errado e aprende fazendo correto na recuperação. Isso, a ideia é exatamente essa, ele entender um pouco... A gente tenta deixar o paciente um pouco mais ciente de uma espécie de consciência corporal, né? Que por muitas vezes ele não tem. E entender que algumas limitações ele precisa trabalhar, mesmo que fora do ambiente da clínica. Por exemplo, a gente às vezes orienta trabalhos de mobilidade para que ele possa fazer, independente que ele esteja com dor ou não, mas que ele continue fazendo, que ele continue o trabalho de força, que é fundamental para o gestual, enfim. Bacana. Então, pessoal, vocês aí que estão com alguma dor, ele ri porque ele já sabe. Pode procurar ele lá, tem quiropraxia, tem uma porrada de coisa lá que ele vai poder colocar alguma função do corpo de vocês de volta ativa. Tem gente que gosta de jogar bola e se machuca e depois rompe tendão, quebra o joelho, é uma confusão toda. Vai lá primeiro com ele para depois se preparar para jogar. Tem uns peladeiros aí que se acham craque e querem até a camisa, querem jogar no lugar dos jogadores do Águia, rapaz. Se nos jogadores do Águia lá já é um problema danado fazer recondicionamento físico deles, não é isso? Então, mas olha, eu tô aqui com alguns brindes de parceiros aqui para dar para você, mas antes tem um recado da Cressol. Para você que está nos assistindo, o William da Cressol vai trazer um recado especial para vocês aí sobre uma promoção que você pode ser o próximo milionário aqui em Marabá. Você que está ligado no Circuito Empreendedor, a Cressol tem uma grande novidade para você. Desde o dia 1º de abril, lançamos a campanha Cooperar é Ganhar. Você pode ser o mais novo milionário do Brasil. Para concorrer, é muito simples. Basta adquirir produtos de investimento como LCA, RDC, poupança, também seguros, cartão de crédito e também na abertura da sua conta corrente na cooperativa Cressol. Nós vamos ter mais de 2.300 sorteios de R$ 1.500. No dia 2 de dezembro serão mais de 100 prêmios que pode chegar até R$ 100 mil. E no dia 23 de dezembro, o grande prêmio de R$ 1 milhão. Você pode ser o mais novo milionário. Procure uma agência mais próxima da Cressol. Cressol, cooperar é ganhar. Então, ó, o William já deu o recado aí para vocês, o seu xará, inclusive, ali da agência da Cressol, que fica aqui próximo da gente. O Cressol é nosso mantenedor aqui nesse projeto fantástico. Inclusive, ó, tem essa tábua aqui para você ir lá pro churrasquinho ou pro frios, ó. Legal. Isso aí, uma cortesia da Cressol também para você, tá bom? Muito obrigado. Então, de William para William. É isso. Então, vamos seguindo aqui. Eu também tenho isso aqui para você, ó. Uma consultoria do nosso parceiro também aqui, do Magno Limitada. Inclusive, ele atende gente lá, a doutora Luciana Lima, lá no Amazon Center. Ele faz um trabalho também com a dentista a Ana Paula, que já esteve aqui conosco. Enfim, está trabalhando também no setor do varejo, está também trabalhando no setor de serviços de advocacia. Enfim, é um cara que está preparado, tem a Escola do Armazém Paraíba no currículo. Aí tem um voucher da consultoria dele, qualquer coisa, você pode entrar em contato com ele e falar, pô, eu peguei lá, participei do podcast, estou entrando em contato aqui que eu queria mais informações. Perfeito. Obrigado. E o Magno também é o franqueador da Unioff Café, que tem ali na Cidade Nova e também tem ali na entrada da Velha Marabá. Então, você também que está procurando uma franquia, entrar no ramo da franquia, né, no segmento de franchising, tem uma formatação fantástica de cafeteria, que é o Unioff Café, e você pode estar abrindo em uma outra localidade aqui em Marabá ou levando também para uma outra cidade aqui da nossa região, que em breve vão ter novas unidades, inclusive sendo abertas na Unioff Café. Então, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Magno Limitada. E também eu quero falar da Invest Solar, que é a número 1 em pós-venda
na região norte pelo segundo ano seguido. Então, você que está procurando fazer um projeto de energia solar para sua residência, não sei se você tem para a sua. Ainda não. Opa, aí ó, Fernando vai entrar em contato já contigo. Fernando e a equipe lá da Invest Solar, porque, cara, não tem condições hoje, a energia está muito cara e, consequentemente, o valor que você paga, você pode estar fazendo e estar pagando para depois essa energia ficar para você, o valor dessa energia elétrica ficar para você. E isso eu tiro de lição, porque hoje o dinheiro que, porventura, eu estaria pagando de fatura para Equatorial, eu estou simplesmente poupando, já fazendo uma poupança para os meus filhos. Então, tem esse segmento que você pode economizar dentro da sua casa, tem o segmento que você pode economizar para a sua empresa, tem o outro segmento que você pode também gerar energia e vender no mercado livre de energia, e também tem a possibilidade de você comprar essa energia mais barata no mercado livre de energia. Então, todos esses passos de consultoria a Invest Solar faz para você, tá? Então, mandar aí um abraço para o Thiago, para o Fernando, e o Fernando vai entrar em contato contigo, que eu vou mandar teu contato para ele. Eu falei, o William tem que também estar lá com a gente também na Invest Solar, não é isso? William, então ao longo desses 9 anos, você falou muito bem no início de que você começou pequeno, depois você teve uma oportunidade dentro do boxe de CrossFit, e aí qual foi o momento que você falou assim, cara, agora eu tenho que ir para um negócio, eu tenho que dar o próximo passo. Eu já dei o passo de trabalhar praticamente em 3 turnos, aí posterior, não, agora eu vou montar aqui dentro de um CrossFit para poder atender aqui já o praticante aqui na ponta. Ai, opa, já tô aqui já para... É quase isso aí. É quase isso, né? Fala, não te quebra todo não, que eu tô aqui para evitar que tu te quebre mais. Mas como é que foram esses estágios, né? Porque tudo vem de uma decisão. Sim. Não é simplesmente chegaram para ti e falaram, olha, tem um negócio aqui. Não, você sempre é o empreendedor que tem que tomar e saber o timing correto para tomar essa decisão. Então, como é que foi nesse ramo para você chegar hoje na unidade que você está? Então, quando eu pulei para essa etapa, né, nível de consultório, eu fui percebendo que 2 coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro, que não só o nicho do esporte, então tinha outras pessoas da parte ortopédica geral, né, dor na coluna, dor no joelho, que não eram praticantes de atividade física, que também procuravam esse tipo de atendimento. E um segundo era a demanda. Então começou que a demanda aumentou e eu sozinho não conseguia suprir. Eu falei, então eu preciso expandir no sentido de ter mais profissionais com um perfil semelhante, né, que eu ajude, inclusive, na capacitação, para que a gente possa expandir esse tipo de serviço. Daí, então, surgiu a ideia de montar a Fisiomais, que era a clínica de atendimento integrado. Então, na época, a primeira etapa da Fisiomais, ela era também interdisciplinar. Tinham outras profissões associadas, né? Então, tinha nutricionista, tinha psicólogo, enfim. E o que acontecia é que a estrutura física que eu tinha naquela época já era muito grande para esse projeto inicial. E eu comecei a entender também um pouco mais o meu negócio. E eu percebi que eu precisava, entre aspas, compactar, mas deixar ele um pouco mais funcional. Foi daí que surgiu a ideia de vir para cá, né, para o Amazon Center, deixar um ambiente um pouco mais reduzido, mas para fazer atendimentos mais personalizados. Daí, então, hoje o nosso corpo clínico somos 4 profissionais, né, juntamente com, eu digo 4 profissionais efetivamente, né, mas aí por trás a gente tem, né, contabilidade, enfim, tem uma equipe de marketing, tem um suporte muito grande, para que a gente consiga tá gerando resultados e certamente se posicionando no mercado, né, de uma forma positiva. Pô, bacana. Mas é uma tomada de decisão importante, né? Sempre foi ali pautado, não, agora chegou a hora. Não, agora chegou a hora. E para a pessoa sentir qual é essa hora, ela realmente tem que estar dedicada e focada no que ela está fazendo, no que ela quer. Então ela tem que ter o propósito. Perfeito. É isso que a gente sempre tenta deixar de impressão aqui no canal para cada participante que vem, porque cada um tem a sua história, mas todas elas acabam convergendo num funil ali para o propósito. Quando a pessoa trabalha com propósito, ela vai focar, ela vai conseguir, ela vai alcançar o que ela almeja lá na frente a nível profissional. Então, é isso aí que é muito bacana. Tem uma outra pergunta para te fazer, até por uma questão de curiosidade, né? E esse é um mercado que não vai parar de crescer.
tanto a questão das práticas esportivas, né, quanto a questão também profissional. A gente vê hoje, por exemplo, o nível de profissionalismo das nossas academias no município. Um salto significativo. A gente sabe, inclusive, aí que tem outros players de mercado de academia que também já estão confirmados a chegarem na cidade. Então, querendo ou não, isso só vem ainda mais a desafiar não só você, mas também os demais que são envolvidos aí nessa questão da fisioterapia no município. Como é que tu enxergas isso? Cara, eu entendo o mercado, vou segmentar um pouco mais para minha área, que existe um nicho muito grande de atuação e que, né, inclusive na época da inauguração da clínica, há 9 anos atrás, eu convidei mais de 10 fisioterapeutas para participarem da inauguração. E por muitas vezes, muitas pessoas pensam, nossa, vai convidar um concorrente seu para participar. E eu entendo que a concorrência, ela é importante em todo segmento, que ela te obriga a prestar um serviço de qualidade. E aí faz com que você não acomode em relação à estrutura física, que você não se acomode em relação ao estudo. Então, esse foi a minha ideia. E eu acredito que Marabá hoje tem aproximadamente 300 mil habitantes, cara. O que a minha clínica consegue suprir de demanda disso em um mês? Nem 0,5% disso, pela forma como a gente trabalha. Então, o mercado é O enorme. mercado é gigante, cara. Então, assim, existem estratégias para que o paciente ele não te procure por preço, ele não é o menor preço. Não, o paciente vai te procurar por você ser referência, por você prestar um serviço de qualidade. Então, eu acredito que mercado tem para todo mundo. Eu acho que a ideia realmente é fazer com que a gente consiga elevar o nível da fisioterapia na região. É uma briga que eu tenho muito grande e um pensamento que eu tenho a médio e longo prazo. Inclusive, agora recente eu aceitei um convite do Conselho de Fisioterapia do Estado para ser o delegado da fisioterapia aqui na região. Ah, fantástico. Então, assim, a minha ideia é exatamente isso. Próximo mês a gente vai organizar um evento, a presidente vai estar presente aqui em Marabá. Fantástico. E a nossa ideia é exatamente aproximar os profissionais do Conselho e elevar esse nível técnico e científico também. Então, a gente vai ter um plantão do CREFITO 12 para esclarecer dúvidas, para, sei lá, quitação de dívida, assim como a gente vai ter palestras de profissionais com vídeo de fora, eu vou ministrar um workshop. Então, a nossa ideia é conectar os profissionais, fazer com que todos os profissionais da fisioterapia sigam num caminho semelhante e a gente consiga elevar e sair daquela coisa de vinculado 100% a um plano de saúde ou por um encaminhamento de um outro profissional da saúde. A fisioterapia já vai muito além. Nesses últimos 20 anos, a fisioterapia evoluiu absurdamente. A gente precisa acompanhar esse crescimento aqui em Marabá também. Fantástico. E aí, que é isso que as academias também já estão praticamente fazendo, né? Equipamentos de alto nível, de alto rendimento, coisa que a gente não só via em grandes capitais. Exatamente. As pessoas já estão começando a trazer para cá. Então, é realmente um negócio, esse negócio voltado para na retaguarda dessas práticas esportivas, até para quem quiser empreender e também está assistindo, não só na parte da saúde, mas também atendendo. Tem N possibilidades ali, seja na questão de vestuário, que inclusive o Anderson entrou agora nessa pegada do vestuário. O Anderson já esteve aqui conosco, já logo foi um dos primeiros episódios. Hoje ele já está com essa pegada também, focado, não só praticando, mas também para poder vender o produto, não só, mas também a qualidade de vida, porque ele também já é um cara que naturalmente já se cuida e procura, inclusive, não se contundir para poder sempre ficar fazendo da prática. Eu acho que isso é em qualquer segmento, né? A primeira coisa, a gente vende saúde, né? Então a gente, teoricamente, também tem que ser exemplo associado a isso. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não estou bem? É o primeiro pensamento que eu tenho. E por sempre gostar muito de esporte, eu sempre tentei me inserir em diversas modalidades esportivas desde a minha infância. E quando eu formei, inclusive, em fisioterapia e comecei a especialização em esportiva, e eu meio que acelerei um pouco mais isso. Então, por exemplo, CrossFit, cheguei a praticar. A minha ideia é não por ser um esporte favorito, mas, por exemplo, se você tem uma referência no esporte, o cara que chega lá pra ti na clínica vai falar, pô, eu tava fazendo um clean and jerk. Tá, que é isso? Aí então, tu assim, vai fazer. Eu tentei praticar aquilo ali para não ficar vendo só na teoria e tentar perceber quais são as sensações daquele desportista. E dar uma resposta mais rápida pro Exato. paciente. Então, aí, nesse nicho eu comecei a correr, jogar futebol, então assim, fui pegando outros esportes que minha modalidade favorita sempre foi o futebol, minha paixão sempre foi pelo futebol, mas vivenciar um pouco mais dessa prática que eu também tinha no dia a dia de consultório, né, de atendimentos.
E isso me abriu um leque, né? Então, isso fez com que eu cuidasse mais ainda da minha saúde. Eu percebi que eu tinha que estar literalmente muito bem para cuidar das pessoas, né? Melhorar a minha imunidade, melhorar a minha alimentação. E as coisas foram acontecendo gradualmente. Olha aí. Então, pô, não adianta só empreender, né? É, Tem que cuidar de si também, exato. porque querendo ou não, ainda mais para aqueles segmentos que a imagem é o nosso produto, né? Então não é só simplesmente tu ter toda uma estrutura lá de consultório. Não adianta. Não adianta se você não transmitir também Isso, além, essa isso imagem. conecta, né? Eu acho que tem um estudo bem legal que eles falam dos fatores de um bom atendimento na área da saúde. E uma das coisas que eles colocam é que a boa prática, ou seja, aquele atendimento especializado, ele chega a ser 30% de um bom atendimento. Os 70% eles estão distribuídos na forma como você conduz o atendimento, a experiência de uma indicação, o peso que a gente indicou positivamente, a tua estrutura física, a forma como você se conecta, que é a aliança com o terapeuta, como você fala, como você se porta, isso é 70% de um bom atendimento. Então, como eu vou pensar só em me especializar na parte específica da fisioterapia e vou negligenciar essas outras áreas? Então, isso ficou muito claro que a gente literalmente precisa se conectar com o paciente. E isso vai desde os meus cuidados com a saúde, com os meus cuidados com a minha estrutura física, com os meus investimentos com tecnologia, que eu acho que é uma das coisas que hoje o acesso, né, com o acesso à internet, você consegue ver, pô, ainda tem umas botas de compressão aqui que eu vi os caras no Flamengo utilizando. Então, assim, os caras conseguem perceber que o que era referência só nos grandes centros, a gente consegue também trazer para a nossa realidade aqui em Marabá. E essa sempre foi a minha ideia, aplicar boas práticas dentro do nosso município. Muito bacana. E aí não ficar parado, né? Jamais. Porque a tecnologia, o negócio é... Não dá, Quando cara. tu vê, Não dá. Tem que atualizar. tem que acompanhar, não pode eventos, ficar... congresso, tem que estar sempre acompanhando. E aí tá arrumar tempo para tudo isso e aí tem um jeito. E aí vai levando. Vai. Tem que ser, porque aí não, paciente aqui, ó, principalmente agora, porque eu quero te agradecer. Porque tu podia estar ali, não, tu mexeu na agenda, a gente já vinha conversando já há algum Sim. tempo para já trazer você aqui. E não dá, não, vamos jogar na outra semana que eu já bloqueio esse horário na minha Isso. agenda, porque aí, senão... Coincidentemente, anteciparam a nossa viagem. A gente vai viajar agora, né, pro Campeonato Brasileiro, né, vai viajar com o clube, e a viagem anteciparam para amanhã. Olha eu falei, aí. pô, o podcast, eu falei, cara, mas eu vou, segura aí, amanhã eu atendo de manhã e eu vou, você vai associando, a gente bacana, vai ajudando. bacana. É isso, então, tá vendo, o papo tá rendendo aqui para vocês aí que estão aí assistindo e, meu Deus, eu tô com uma dor aqui, não, mas eu me simpatizei com esse esporte aqui, só que eu fico com muita dor e tal. Como é que funciona nesses casos? É recomendado, inclusive, principalmente a procura de um fisioterapeuta para poder ver o que esse praticante está fazendo de errado para que não fique, para que ele não se contunda ou que tenha um problema mais grave, a questão de alguma contusão, enfim. Como é que funciona mais ou menos isso? Porque assim, a gente vê aí uma febre muito grande e essa febre não foi embora, ela ficou do beach tênis. Então, algumas pessoas reclamam de lesão. Muitas pessoas estão reclamando de lesão, também de crossfit, enfim, porque faz parte da prática, tá ali e acontece, como pode acontecer também com qualquer outro tipo de esporte, né? Então a gente também tem que dar uma desmistificada nisso, porque todo mundo fala, não, mas o beach, o pessoal tira aquela brincadeira, né? O beach venceu, né? E tal, fala, venceu, tá aí, tem umas arenas bacanas aí, tem mais arenas sendo construídas na cidade, mas o pessoal fala assim, que contunde, né? Como é que funciona isso assim? Pra gente tentar desmistificar. Contunde como qualquer outro esporte, não é isso? Cara, o esporte, de uma forma geral, ele gera muitas sobrecargas, né? E, assim, a gente sempre tenta ressaltar que não existe o melhor ou o pior esporte em relação a você estar suscetível à lesão. O que a gente, às vezes, deixa muito claro para o paciente, às vezes não sempre, é em relação à demanda versus capacidade. Às vezes você quer praticar uma modalidade esportiva, mas teu corpo não está preparado para aquele esporte. E aí é que entra os riscos de lesão. Então, beach tennis, exemplo que você deu. Cara, a gente atende paciente, o cara era sedentário há 8 anos. Começou a praticar beach tennis 6 vezes na semana, duração de 3 horas e meia. Cara, uma sobrecarga brutal. Muito grande para quem estava por muito tempo inativo. E aí você não associa isso com trabalho de força, você não tem uma alimentação teoricamente regular, né? Não digo de restrição nutricional, mas de nutrientes que te ajudam lá na fase de recuperação.
E aí termina que lesiona. E aí, o culpado foi o beach tênis, ou foi o culpado... Cara, não é. Então, hoje, o que a gente faz muito na clínica, todos os nossos pacientes, eles passam por avaliação. E essa nossa avaliação, independente que seja com encaminhamento de alguma lesão que ele já tenha, ou que seja um desportista que quer avaliar nível de performance para melhorar, para não lesionar, a gente tem alguns critérios e algumas coisas que são fundamentais que a gente avalia. Então, demanda em relação à força, a gente avalia grau de força, a gente consegue quantificar isso aí, trazendo números expressivos, diferença de um membro para o outro. Bacana. A gente consegue fazer uma análise termográfica, que é uma captura de imagem que mapeia a temperatura corporal e tecidos que possam estar mais suscetíveis à lesão. Então, a gente também consegue mensurar isso. Então, assim, a gente faz avaliação de testes de movimento, testes funcionais. E dentro disso, a gente fala, olha, isso aqui, daqui para frente, pode ser arriscado. Daqui para frente, você precisa usar essa e essa estratégia. Por muitas vezes, nenhum acompanhamento dentro do ambiente da clínica. É um paciente que, não, eu já faço um acompanhamento com o personal, ok. E vamos alinhar junto com ele, você precisa agora dar mais ênfase nisso, nisso e nisso. E aí o cara vai lá, já ajusta no treinamento dele e continua praticando o esporte dele. E aí a física ela já entra como um recovery, um preventivo. Já não é algo mais de caráter de reabilitação. Então a gente tem literalmente tá muito conectado entre os outros profissionais. Eu sempre me coloco à disposição. Desde o personal, ao nutricionista, ao médico, né? Tem alguns amigos ortopedistas, enfim, ao clínico, para que a gente fale a mesma língua, porque não adianta eu orientar isso e chegar lá o paciente não realizar. E bacana que há essa conexão, né? Tem que existir. Essa sinergia nas informações aí. Tem que existir, porque isso eu sempre falo, é em prol do paciente. Ninguém quer suprir ou ser melhor do que o outro numa escala ou algo do tipo, não. A gente vai alinhar um raciocínio clínico, deixar aquele paciente em condição. Seja em condição de esporte, como a gente trabalha muito, ou seja em condições funcionais, que o cara consiga pegar o filho dele no colo de novo, o cara travava da coluna, não tinha força, enfim, coisas funcionais ou questões ocupacionais. Meu trabalho, eu sou dentista, eu trabalho 10 horas sentado num dia. Nossa, quando vai dando, no final do dia eu tô com muita dor na coluna. Então, fazer ajustes para que aquele paciente ele consiga ter um ciclo mais ativo com o mínimo de dor possível. Esse é o nosso objetivo. Pô, fantástico, fantástico. Bom, tenho que falar aqui de dois parceiros, a Protecta, nosso amigo Juliano e da Carla, que já tem mais de 21 anos aí de mercado. Vocês que estão precisando de monitoramento e rastreamento veicular e monitoramento da sua empresa, seja com alarme, seja com circuito interno de TV, seja também com os produtos, né, para essa segurança eletrônica dentro da sua empresa ou dentro da sua casa. Você pode procurar aí a Protecta, que eles têm a melhor solução e aí a melhor equipe, que inclusive fica em cima para qualquer tipo de sinistro na empresa. O telefone já toca rapidinho, já tem alguém na ronda e já está indo lá no local. E se tiver o circuito de TV, ainda já consegue ver ali em loco já e fazer todo o trabalho de prevenção, né, e remediação, por que não, de qualquer futuro sinistro dentro da empresa, dentro da residência. Procure aí a Protecta, tá? E eles têm uma condição especial para vocês. E também tenho que falar aqui da minha querida amiga Josiane Rocha, contadora das estrelas, da Sedway. Isso aqui é um presente para você, William, tá? Obrigado. E isso aqui é uma oportunidade de diagnóstico empresarial para sua empresa, um oferecimento da Sedway também. O pessoal vai entrar em contato com você aí, tá? A Sedway vem fazendo esse trabalho desde registro de marca, desde análise tributária para a empresa, desde também da parte da contabilidade e também agora com essa análise de desenvolvimento não só de colaboradores, mas também dos empreendedores dessas empresas, como também diversos outros cursos e soluções que eles criaram agora uma academia de treinamentos, então, para oferecer isso aí para a comunidade de Marabá, para a comunidade empresarial de Marabá. Então, fica aí também o nosso agradecimento aqui para a Sedway. Mandar um abraço aqui para a Josiane, que é a nossa contadora das estrelas. Legal. Obrigado. Jean, como é que tá o nosso tempo aí? Olha aí, a gente já falou bacana aí. Legal. É para falar coisa pra caramba, né? Pô, vamos lá. Então, William, conta um pouco, então, como é que foi. Lógico, você fez uma especialização na área do esporte. E essa especialização na área do esporte não foi à toa, porque você já se identificava com isso. Antes da gente entrar nisso, não é só o desejo de voltar para a cidade.
eu conheço algumas pessoas, inclusive, que eu já moro aqui há 19 anos, eu não sou daqui, mas eu me considero já aqui, porque já estou há 19 anos. Eu cheguei em 2005 aqui, sou de Belém, me formei lá, mas eu vim empreender para cá. E muitos dos amigos que eu fiz também foram estudar fora e tinham a possibilidade de ficar lá fora, de seguir a carreira profissional lá fora, até porque a realidade na época era outra. Sim. Não é como é hoje. Hoje nós somos um polo universitário, querendo ou não, como tu mesmo falou, antes de ter o teu consultório, você chegou a dar aula nas faculdades. Então, querendo ou não, você participou dessa chegada de polo universitário na cidade, que na tua ocasião tu teve que ir para fora para estudar. Hoje você pode, inclusive, estudar aqui, né? Porque tem gente qualificada, inclusive, que na época nem a graduação existia, tinha que sair para estudar. Então, muita gente resolveu ficar lá fora da cidade. Só vem aqui Natal, ou Sírio, ou no mês de julho, né? Não, você optou em voltar. Você estava, inclusive, num enorme centro que é Curitiba. Você foi fazer a especialização para lá. Você podia muito bem ficar lá. Mas, às vezes as pessoas ficam pensando assim, não, mas eu quero voltar e tal, porque tem a família e tal. Pô, mas não é bem assim. Onde é o mercado que vai me moldar. É aonde o mercado que vai me moldar. Eu podia muito bem ter ficado em Belém. Inclusive, eu falo para todo mundo, eu vim em 2005 só para passar uns meses. Estou 19 anos aqui, pô. Eu só vim para passar uns meses. Quando eu vi que o negócio era, opa, aqui eu estou tendo uma oportunidade aqui e tal, pô, o mercado começou a me moldar e eu, não, pô, vou ficar bem aqui. Aí minha esposa era minha namorada, a gente noivou, trouxe ela para cá e o resto é história. Então, conta um pouco assim para o pessoal, porque assim, hoje a gente tem uma outra geração com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça. E tem gente que está lá como colaborador, mas já está empreendendo no CNPJ do dono e não sabe ainda o time de virar a chave. Pô, não, eu tenho que montar o meu negócio. Não tenho mais que ser colaborador, porque eu já estou empreendendo aqui no CNPJ de onde eu estou trabalhando, onde assinou a minha carteira. Pô, então qual é esse time? Então, assim, dá uma dica aí para a galera nesse sentido, principalmente de, pô, eu resolvi voltar para a minha cidade, porque eu vi uma oportunidade na minha cidade e eu vou focar nessa oportunidade. E eu sei o time certo de virar a chave, porque teve sempre a decisão, e quem toma somos nós, não é ninguém que vai tomar pela gente. É verdade. Cara, o que aconteceu? Quando eu decidi para Curitiba, como você falou, um grande centro, um mercado fantástico, né? Qualidade de vida absurda também. Absurdamente a qualidade de vida lá. E certamente... Altos índices de desenvolvimento humano, entre outras coisas. Outro nível, cultura, né? Cultura de cidade é outra cultura. E assim, na época da especialização, os nossos estágios eram dentro do centros como Curitiba, Atlético Paranaense. Então agora, 10 anos depois, eu voltei, fiz um curso ano passado lá. Cara, e a estrutura dos caras continuam a nível de Europa. Então, assim, é um outro universo paralelo, literalmente, na parte do esporte, que é uma coisa que sempre me encantou. Só que, quando eu falo vínculo afetivo, muitas vezes fica até um pouco mal interpretado no quesito só família. E não, eu entendi também, principalmente como uma questão de mercado. Então, eu entendi que eu ficando em Curitiba, quem sabe hoje, depois de 11 anos, eu pudesse estar mais estruturado. Mas que certamente o meu caminho ia ser muito mais longo do que retornando para cá. Porque eu entendia que aqui o mercado estava muito amplo. O que eu percebi? Eu falei, cara, eu ficando em Curitiba, eu sou mais um não, eu sou menos um. Tá. Eu voltando para Marabá, eu sou mais um. Então, assim, quando eu resolvi retornar para o mercado, eu busquei fazer o que o mercado tinha, diferente do que o mercado tinha naquele momento. Então, daí foram as ideias das qualificações. Quando eu fiz quiropraxia e concluí a pós-graduação, passei a ser o único fisioterapeuta que tinha essa pós aqui na cidade em atuação. Daí ingressei diretamente em osteopatia, uma outra formação de terapia manual, que são 5 anos de formação, que é uma formação da Escola de Madrid, uma formação internacional. Então, sou o único na cidade que tem essa especialização. Então, eu fui juntando algumas especializações e certificações que eu vi que o mercado aqui era escasso. Então, hoje no Pará Osteopatas nós somos 10, eu sou o único que representa. E mesmo depois de 11 anos da pós-graduação em fisioterapia esportiva, existe hoje uma associação que chama-se SONAF, que é uma associação dos fisioterapeutas especialistas em fisioterapia esportiva.
Só que para você se associar a ela, você tem que fazer a prova de títulos, que é do Conselho Federal. Certo. E o que aconteceu? Como eu ingressei diretamente no esporte nesses últimos 6 anos, e eu já participei de congresso do SONAF como ouvinte, eu falei, cara, eu tenho que estar no meio desses caras. Porque é lá que estão os caras que hoje eu tenho uma amizade, fiz do Flamengo, fiz do Botafogo, então eu tenho que estar inserido nessa associação. Até porque por questões de mercado, né? E aí daí, depois de 10 anos, resolvi fazer essa prova de especialização. Fiz, passei e hoje eu também sou membro. Então eu sou o único hoje representando a nossa cidade. Nós somos 23 no Pará e hoje eu sou o único que estou aqui em Marabá. Então assim, a ideia é exatamente fazer aos poucos, elevar. Eu não quero ser o único. Sim. Eu quero que mais colegas façam também, que mais colegas, que a gente continue elevando. Aí vai esse levar o nível. sarrafo. Isso, cara. E Um vai nível mais melhorar, alto. inclusive, para a Como eu população. falei, cara, Marabá, 300 mil pessoas, quem sou eu para atender 0,5% dessa população? Então, a ideia é exatamente dar esse start para que os colegas profissionais consigam e continuem nesse vínculo, né? Então, depois disso, eu sei de colegas que começaram osteopatia, sei de colegas que fizeram a prova de especialista e ainda não conseguiram êxito, mas vão tentar na próxima etapa. Então, assim, esse start do retorno foi exatamente no sentido de mercado. Fazer com que eu conseguisse aplicar tudo que eu vivenciava lá e vivencio, porque tenho essas experiências anuais de estar sempre fazendo novas especializações no sentido de cursos, congressos, e trazer essa boa prática para a nossa cidade. Essa foi a Muito ideia. top mesmo, muito top. E aí, sim, a decisão, então, de vir, porque para explorar o mercado, Isso. e aí é uma decisão que só cabe à pessoa e ela tem que ter... Muita gente fala assim, não, peraí, mas envolve um pouco da fé, tem que entregar cada um com a sua religião, porém, cada um também com um propósito. Então, um aliado, propósito, fé, aí você vai conseguir o que você quiser. Até rimou, né? Isso aí. E como você falou, é questão às vezes de mercado e como você encara o mercado. Por exemplo, eu tenho amigos que saíram aqui da época de escola e não retornaram por opção, alguns Sim. não retornaram por opção, e outros por questão de mercado. Meu amigo trabalha com direito portuário. Realmente, Marabá não tem mercado para isso hoje, né? Sim. Então, ok, o cara fica fora. Mas se você vai hoje, vou trazer para a minha área da saúde, se você vai em consulta com 10 profissionais da saúde, quantos você conhece que são de Marabá? São pouquíssimos. Ou melhor, quase nenhum. Então, assim... Muitos vieram e ficaram por aqui. Por questão de mercado. Então, assim, e ainda existe um mercado muito amplo também nessa área. E a ideia exatamente era voltar e falar, pô, sou filho de Marabá, Marabá precisa também de um filho da terra levantar a bandeira, Ótimo, cara. mas é isso mesmo. E aí foi aí que surgiu essa ideia. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, porque é muito importante, porque tem muita gente que pega assim, não, eu vou estudar fora e não volto mais. Não, pô, tem que sempre olhar para cá. É uma forma de retribuir, né? Não só de retribuir, mas também de contribuir para o Perfeito. crescimento da cidade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Assim, retribuir, beleza. Todo dia eu tento retribuir ao máximo que já fizeram por mim ao longo desses 19 anos. Por isso que hoje, inclusive, eu tenho orgulho de servir ao município, né? Então, hoje eu estou junto aí na gestão municipal e não é à toa que a gente fica pensando em Marabá daqui aos anos, daqui para frente. Então, é sempre olhando a cidade daqui para frente, os potenciais que a cidade vai ter daqui para frente. Então, a gente sempre fica com essa visão, com essa mentalidade. Então, por isso que eu fiz essa pergunta mesmo para poder instigar aqui das pessoas. Bom, você falou que o esporte em si é a sua grande paixão e por isso você acabou se especializando principalmente nessa área. E hoje no futebol, não deixa de ser o nosso maior esporte no país é o futebol. A gente tem aí futebol, tudo quanto é canto, tudo que se respira é futebol. E hoje você faz parte do nosso Águia de Marabá, que já vem de um trabalho já de resultado já ao longo de 2 anos, né? 2, 3 anos ali. Isso. De um planejamento que trouxe já resultados a nível nacional, né? Porque no fim das contas, na outra semana já vai ter o jogo contra o São Paulo em Belém, e posterior, já no final do mês de maio, é o jogo da volta, né, em São Paulo. Então, já pelo 2º ano consecutivo, o Águia está aí numa 3ª fase de Copa do Brasil. Isso também não só nos enche de orgulho aqui em Marabá, mas acaba elevando também o estado, né, porque os outros 2 grandes clubes do estado não conseguiram nem passar da primeira fase. E o Águia já está na 3ª, pelo 2º ano seguido. Então isso também é muito bacana. Mas você falou que tem contatos aí com outros clubes, inclusive nessa troca de informações. E esse network também acaba sendo fundamental, né, nesse meio do esporte, né? Porque no fim das contas, práticas,
protocolos, Com estudos, dicas, orientações, até para fazer recuperação de jogadores de uma forma mais rápida. Antigamente, um jogador que tinha um problema no joelho, pronto, acabava a temporada para ele. Hoje, dependendo conforme for, 1 mês, 2 meses, ele está de volta já no gramado, jogando bola, inclusive. Então, assim, o avanço, né, é muito grande. Então, conta um pouco pra gente como é que é esse universo do futebol ali, lidar no dia a dia, sendo que você tem a sua clínica, você tem o seu negócio, mas no fim das contas, mas o futebol é só à noite. Não, não é não. Não é não. Aonde tu atua é justamente no horário de trabalho, Exato. fazendo o treino deles. Então, conta um pouco aí como é que é essa dinâmica. Então, tomar essa decisão de retornar, o Águia também, eu sou torcedor desde criança, né? Então era uma da ideia, né, de também fazer parte, né? E assim, desses últimos 5 anos, eu organizo um evento em Belém, junto com um amigo, na capital, que a gente sempre traz referências dessa área do esporte. E aí a gente consegue a conexão. O fisioterapeuta que foi campeão olímpico com a seleção de vôlei brasileira, enfim. A gente foi trazendo esse nicho e, ao mesmo tempo, se abrindo portas, né? Então, em 2019, a gente teve a oportunidade de passar ali quase 10 dias ali no Rio de Janeiro, dentro da vivência prática mesmo do Botafogo. Então, foi uma experiência fantástica. Então, assim, eu consegui na época no Curitiba, agora a gente passou mais 6 dias no Atlético Paranaense ano passado. Então, assim, você começa a se conectar, o cara fala, como é que o cara aqui em Marabá tem um contato, o cara tá no Flamengo. Através desse tipo de... Você tá inserido no meio, como eu te falei, das associações, você participar de eventos junto com esses caras como ouvinte, às vezes como palestrante. E aí, exatamente, é o famoso network. É o network, muito e na aí saúde. quem não faz o network... Esquece. Independentemente do network no empreendedorismo, é em todas as áreas, em todos os locais. Todos os segmentos. Você tem que ter contatos, você tem que ter relacionamentos com as pessoas, porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Isso. E aí as portas vão abrindo nesse sentido, né? E daí, então, a gente mantém esse contato, então a gente está sempre em contato com esses outros profissionais e vão surgindo oportunidades, né? Então, ano passado, mesmo não sendo meu objetivo, te confesso hoje que eu não tenho pretensão de sair de Marabá, sei lá, uma oportunidade no clube da capital, uma oportunidade para disputar, ano passado eu tive a oportunidade de disputar o Campeonato Goiano, uma convite, tive o Campeonato Mineiro. Então, assim, cara, por não trabalhar só com futebol especificamente, eu sair daqui hoje é algo que, teoricamente, tem que valer muito a pena, né? Sim. Em vários aspectos, né? Então, assim, por isso não é o meu objetivo primário nesse sentido. Mas tá inserido, para mim, é fundamental. E hoje, eu diria que eu tenho até uma certa dificuldade por essa questão de horário, né? Eu falei com minha esposa ontem, hoje eu queria que o dia tivesse 30 horas, porque às vezes tem muitos afazeres, né? Então, São assim, 2, William. eu aceitei essa proposta agora do conselho de ser esse delegado da região, então estou à frente da galera da fisioterapia na cidade. Estou organizando um evento próximo mês. Eu tenho esse evento que eu organizo em Belém, que você passa 6, 8 meses organizando. Então, tem a clínica para gerir e atender, que eu também sou fisioterapeuta, eu também atendo. E aí tem a parte do clube. E aí, assim, o que a gente conseguiu nesses últimos anos, e o clube começou a entender a importância desse trabalho da fisioterapia de alta performance, né, vamos usar esse termo. Alto rendimento. Isso, então assim, eu consegui inserir um outro físio junto comigo. Então hoje nós somos 2. Então o clube, por exemplo, a gente faz escalas, né? Então um período eu estou na clínica, outro período ele está acompanhando o treinamento, está com o atleta em transição. Então a gente consegue conciliar, né? E então assim, não é fácil, porque o futebol literalmente ele não para. É de domingo a domingo, é 24 horas por dia. Passei a Semana Santa longe da minha família. Então assim, pega ontem, fiquei até 11 horas da noite conversando com o treinador, e véspera de viagem, atleta viaja, não viaja, então assim, é muita coisa para você gerir, não só o atendimento. Cara, aquilo que se faz em campo no jogo não é nada, na verdade, ali é um atendimento de primeiro contato. O que realmente o nosso são os bastidores, é o pré-jogo, é o pós-jogo de imediato, numa viagem como essa, que a gente vai ter uma sequência e já engata, por exemplo, para Belém, do Piauí, a gente vai direto para Belém. Então só retorno para Marabá depois do jogo de São Paulo na quinta-feira que vem. Então passar uma semana longe do meu negócio. Então tem toda uma organização para que também os pacientes não fiquem ausentes de tratamento. Então assim, não é fácil, literalmente, você abre mão literalmente de muita coisa. Tua mulher tá no negócio? Dentro do meu negócio? Não. Não? Não. Tá. Quero uma outra pergunta, porque de vez em quando vem aqui empreendedores e falam, não, minha mulher tá dentro do negócio. Não, minha mulher tem o negócio dela e eu tenho o meu. Então,
Minha esposa, ela é servidora pública. Eu diria que o negócio que ela toca na minha ausência é a nossa casa, né? Nossa filha consegue administrar, que já é uma responsabilidade grande, Já é né? uma responsabilidade Deixa muito que grande. mesmo distante eu toco a clínica aí Pô, e legal. foca nisso na Tá nossa bom. família. Mas aquelas curiosidades, né, Jean, que não quer calar. Eu ia perguntar um negócio. Então, mas... Fica à vontade. Fica à vontade aí, Jean. Faz a pergunta. Tu faz o conjunto do teu trabalho junto com o preparador físico, né? No caso, né? Perfeito. Fazer um É. objetivo pro cara não se contundir e tal. E o preparador não fazer um negócio forçado demais. Não, a gente O cara faz. se lesionar, né? Porque acontece, né? A gente vai faz. treino, né? Ano passado, inclusive, tinha um fisiologista junto na nossa equipe e, assim, a gente tem exatamente muito esse controle. Ele tem um controle dele, individual, que são as reavaliações diárias que são feitas nesses atletas, que aí cada atleta vai colocar como é que ficou pós-treino. Eu tenho o meu controle e aí a gente alinha e senta, ó. Para essa semana agora, por exemplo, a gente tirou 4 atletas de 2 turnos de treino. Os caras estavam num nível de fadiga muito alto. Então, ó, a gente está em véspera de jogos importantíssimos. É melhor a gente quebrar esses caras 2 treinos, fazer um trabalho de recuperação na clínica, e os caras retornaram tudo pro treinamento hoje, do que esses caras forçarem num treinamento, estourar e a gente perder 2, 3 semanas. Então a gente tem que estar muito alinhado. Ou chegar já pro jogo baleado. Não, chegar, a gente fala meia boca no futebol não existe. É. Então, assim, e a comissão, por isso que eu ontem conversei com o treinador até 11 da noite, porque é exatamente alinhando muitos esses detalhes. Olha, esse, a gente tem que fazer isso, esse. Aí você conduz, passa a tua parte, aí certamente a palavra final é do treinador, obviamente. Mas a gente tem que falar a mesma língua, porque senão não... O risco também tá a critério dele, né? Com certeza. É. Assim como as etapas. Por exemplo, eu só entrego um cara que vem de lesão para um preparador físico depois que o atleta cumpre todas as etapas do tratamento. E é inclusive a parte de transição, que a gente faz a parte na clínica e depois a gente leva ele para o campo. Como? No campo ele vai fazer o gestual. Se é um lateral que machucou, vamos trabalhar sprint com esse cara, comigo. É sprint, mudança de direção, bola na área, fez todos os testes, bem, aí ele entra para a parte de condicionamento. Então a fisioterapia caiu muito aquele negócio, tá reabilitando, deita na maca, o choquinho com gelo, isso aí cai É isso por que eu ia te terra. perguntar, do choquinho com gelo. Quando a gente vê na TV que os caras entram com aquela garrafinha e jogam aguinha assim, um sprayzinho, água milagrosa. Não, aí é só atendimento de avaliação de primeiro Mas contato. ali já é cultural, né? É A cultural. aguinha ali E já. o jogador necessita daquela água ali. Se tu entrar para um atendimento em campo e tu não entrar com essa água milagrosa, o cara não melhora. Aquele gelolzinho. Ele precisa daquele contato, de que você E é- toque no local E é o bacana spray. que a câmera pega assim, aí jogou a aguinha, aí o gelolzinho assim, depois levanta. Dá 2 batidinhas no chão, clássica, né? Não. Aí o cara fala assim, não vou sair, não. Aí vai lá pro meio de campo agora pro árbitro autorizar a tua volta, porque, Aí o cara já volta bem, tranquilo. né, já volta dando butinada nos outros também. Esse fato de estar no esporte é bom que, por exemplo, o Águia foi campeão, você tá Isso, e aí também tem essa parte. Então, de estar, né, Existe... participando aí, ganhar o estadual, né? Isso. participando dessa ascensão fantástica aí do Águia. O Águia já tinha batido na trave já Alguns na década anos. passada. Isso. Para mim é uma realização pessoal e profissional muito grande. Tá inserido numa campanha como essa, como você falou. Certamente o clube, por exemplo, quando a gente sempre fala, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Então, assim, você conseguir colocar o teu nome na história, juntamente com um título, pode vir mais 10 títulos agora estaduais, mas o primeiro, você fez parte da campanha, você estava lá naquela mudança de chave, foi quando o time subiu de patamar, agora a gente já fala em buscar um acesso para uma Série C, então as coisas vão se organizando internamente também. E pro meu negócio também é muito bom. Porque se eu estou inserido num esporte como esse, e eu trabalho Se com você é esporte, vitorioso a com minha isso, clínica também é aí referência acaba nisso. levando o reflexo disso. Isso é uma das ideias que também agrega muito, né? Então, assim, é cansativo, é exaustivo, faço com muito prazer, não me arrependo, mas eu até brinco muito com a minha esposa que o futebol é como se fosse... Ele tem data de validade. Acho que assim como o atleta também tem um limite, a gente que está ali internamente também tem um limite. Eu acho que não é para a vida. Eu, pelo menos, penso assim e penso também em não atuar eternamente, pelo menos nessa parte diretamente, né? Porque essa perda dessa conexão e tu tá sempre ausente. Ano passado, cara, lógico que certamente não foi só futebol, né? Tem as especializações que eu fiz, cursos, congressos, aulas que eu ministrei, mas assim, a gente tem o que no ano? Finais de semana, a gente tem... 52 finais de semana. Cara, disso daí eu passei... São 52 finais de semana? Então, assim, eu passei mais do que 90% disso fora, ausente.
Então, assim, é muito tempo, entendeu? Então, assim, enquanto você tá descansando no domingo, eu tô trabalhando no sol e trabalhando no hotel de atendimento e pegando estrada. E o que acontece? Às vezes você vai para as viagens que a gente vai de ônibus, que não é de avião, Uhum. chegou aqui em Marabá às 6 da manhã, segunda-feira folga no futebol, 7 horas eu tô na clínica. Então, quando os caras estão descansando, eu tô no segundo período ali e já, enfim. Então, assim, é muita coisa para você... às vezes o dia pede 30 horas. Tem que ter 30 horas mesmo, é isso aí, cara. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Perfeito. É Faz isso parte, aí. né? Faz parte. Bacana, tá certo. O Jean gostou aí do episódio. Ei, mas a gente falar, mas é gratificante porque teu nome vai sendo conhecido também, né? Porque essa equipe cresceu. Sim, eu te falei, ano passado, antes da gente... Logo que a gente foi campeão estadual, na verdade, surgiu essas propostas, por exemplo. Jogador recebe muita proposta, mas comissão também, né? Então a gente também teve, assim como o treinador teve, Então, existe também e até proposta. justamente, aí querendo ou não, o Mataus voltou. Sim, Ele podia muito bem, dependendo de onde ele foi, quando não ele voltar saiu. mais. Não, ele podia muito bem ter te levado. Sim, e a gente brincava muito isso, né? Ele falava, cara, eu falei, quando você for embora pra China, aí tu me fala que eu vou contigo passar a temporada. Porque, e assim porque aí é outro nível, você faz ali em uma temporada, 3 anos trabalhados aqui, então você consegue, né, se organizar para aquilo. Mas, assim, a gente não pode descartar 100%. Eu falo que hoje não é meu foco primário, mas se surgir uma oportunidade que realmente vai mudar, Até né? porque, como tu falou ainda há pouco, não é para sempre, né? Isso. Dependendo, vem outra gestão no clube, Tudo isso. vem uma outra oportunidade, seja na profissão mesmo, na própria clínica. Sim, Não, aí já futebol, vou ficar já só, passa, exato. vou ficar só de olho. Eu brinco com meus amigos, falei, cara, eu sinto saudade de ir pro Zé Oliveira assistir lá em cima ali, cornetando, brincando, sem estar com tanta responsabilidade, que dia de jogo, cara, é uma loucura, em atendimento em hotel, então se o jogo é 7 da noite, você tá na pegada do futebol desde as 9 da manhã até o pós-jogo das 23 horas. Mas faz parte. Cresceu, pô. Cara, isso é muito legal. Eu te falo como torcedor, você ir na academia, eu fui na academia hoje cedo, cara, você vê 8 pessoas com a camisa do Águia hoje. Ainda não é dia de jogo, né? 8 pessoas com a camisa do Águia hoje, cara. Foi bacana também, inclusive, o que o líder fez, botando a lojinha lá, Legal. cedendo a lojinha ali, fica bacana. Ficou muito bacana, visibilidade legal. O troféu então, tá lá. Então, assim, o torcedor pode ir lá, bate uma foto. Então... Bem Tá na lá, entrada, bem na tá lá, frente. tá na entrada do estacionamento. Ficou bem legal. Águia Store, tá lá escrito. Elevou o nível, né, que você falou, eleva. Então, assim, o clube tem uma tendência a uma ascensão, né? Então, é que você falou, mas assim, o futebol, ele é muito instável. Por exemplo, agora, não foi campeão. Os caras acham que vai ser campeão todo ano. Não, vez, né? o Paraense começou ruim, aí já tinha dado sinais no ano passado, quando o Mataus saiu, aí veio outro treinador, aí não foi a mesma coisa e tal, aí o pessoal ficou assim. Aí o Mataus está mais ou menos proporcionalmente um Givanildo Oliveira no Paysandu, por exemplo, né? Esses treinadores que vêm e arrumam o clube, um João Santana da vida, não que o Mataus seja e fique nesse vai e vem, não, pelo contrário, que ele continue trazendo títulos pro Águia e tal, mas tem muito isso no futebol, que às vezes chega, aí não, vai vir agora uma comissão técnica toda nova. Todo mundo tem que estar preparado para isso também. Tem que estar preparado, muda muito, né? Assim como amanhã a diretoria pode achar, olha, foi muito bom o teu trabalho até hoje, mas surgiu uma outra oportunidade. Ok, foi um ciclo, entendeu? E faz parte. Isso aí é do mundo da bola, né? A gente já tá preparado. Que não é só de jogador e treinador que fica trocando. Todo mundo também tem a parte de trás mesmo, tem o staff isso. todinho também que tem troca. Exatamente. Podia estar na tua zona de conforto, né? Trabalhando de 8 boa, horas. zona de conforto. É isso. É que eu falo assim, eu falava pra minha esposa muito isso. Quando eu comecei, na verdade, aqui, eu comecei no Itupiranga na segundinha com o Vando, né? Sim. Então a gente pegou o projeto ali do final de 2018 para 2019, eu já entrei na fase final deles. E aí trabalhei com ele 21. 21, a gente até da Sorte Esportiva entrou lá junto com o Itupiranga. Então, assim... Foi até uma festa lá no clube, lá em Jacundá. Lá em Jacundá, que tava pré-temporada. Porque a temporada era lá. Cara, era uma loucura. O time de Itupiranga jogava em Marabá, fazia pré-temporada em Jacundá. É o futebol, então, assim, essas realidades. Só que, assim, quando surgiu a oportunidade de literalmente ingressar, eu tenho um vínculo, né, de amizade com o Galvão, desde a minha infância, né, que eu estava com o Danilo, enfim. Então, assim, mas eu nunca deixei confundir a questão de amizade lá do pessoal. Eu sempre quis chegar por mérito. Procurar o meu trabalho, porque eu acho que você vai somar e legal. A oportunidade surgiu, inclusive pensei em alguns momentos em não aceitar exatamente por essa demanda. E a minha esposa que bateu muito esse martelo. Cara,
uma coisa que tu sempre gostou de trabalhar, tu sempre falava disso. Aí eu falei, faz a tua proposta e se for o caso, aceita. E daí quando eu aceitei o primeiro ano, a gente virou aquela chave que era um time que era sem calendário, pegou um calendário, e aí no outro ano já classificou. Porque não é fácil, tem que pegar. O Águia começou sem calendário. Não, você começa lá de baixo. Esquece que era o Águia em 2021, né? Esquece que o Águia ficou 4, 5 anos sem calendário, só com o estadual. Até pra você contratar jogador é difícil, o cara vem por 3 meses de contrato. Então, assim, você fez pré-temporada quando eu assumi em Paraupebas. Então, assim, eram outras condições. Mas você tá lá, tá roendo o osso. Então, assim, eu entendo que eu precisava vivenciar isso. Como eu falo, pode ser que ano que vem eu não esteja? Pode. Mas esse ciclo que eu tenho vivenciado, para mim, tem sido importante. Ponto. E isso aí é fantástico. Você tá na história do clube, que hoje é o ciclo mais vitorioso da então. Até então, é o ciclo a ser batido, né? 2 campanhas sensacionais de Copa do Brasil, classificações, enfim. Fica à vontade. O Pix da CBF tá sendo dividido certinho. Ó, o Jean perguntou aqui do Pix da CBF, se tá dividido certinho. Essa questão da... Quando chega, porque são 2 anos seguidos e haja Pix, porque é isso aí que é bacana do folclore, né, da Copa do Brasil. Sim. Porque todo mundo faz o Pix. Aí é loucura. Aí é loucura. Aí William, eu torci muito pra que fosse o Flamengo e bateu na trave, cara. Porque a renda em Belém ia ser negócio de louco. O Amazonas cagado. Nossa. É R$140 a cadeira e 270 a arquibancada. Esses caras Não, ao contrário, perdão. Em Manaus, já saiu lá o valor deles? O valor deles. Porra, bicho. Cara, isso aí muda o nível. O Flamengo botou quase 50 mil na primeira rodada do Carioca em Belém, cara, que loucura, foi vendido. Imagina loucura. se fosse o Flamengo, a renda que o Águia não ia Acho ter. que pro clube, financeiramente, dentre as possibilidades que a gente podia pegar, pra região, era realmente Flamengo, Corinthians e o São Paulo, que é o que tem massa na nossa região, né? Não que São Paulo não seja interessante por conta da renda. Pra região, né? Pra região, é muito Mas vai forte. muita gente, inclusive gente de Belém, torcedores do Remo e Paysandu já vão também lá. Hoje anunciaram que já tem mais de 6 mil ingressos. Porque o cara vai ver uma semana pro jogo. O cara vai ver o São Paulo lá, o São Paulo tá em Belém. Porra, eu vou lá ver o São Paulo. Cara, quem gosta de futebol vai. Vai. Crianças, principalmente. Vai. Independente se seja torcedor ou não. O cara vai. Só que assim, aí tem um viés, né? A gente até brinca internamente que terceira fase de Copa do Brasil a gente comemora, não comemorando a classificação. Porque, cara, querendo ou não, a gente sabe que é outro futebol, né? Você tem que ter alguma coisa que justifique que um time tá na Série A e um time tá na Série D. E às vezes a forma como o resultado vem agregado, que pode vir um resultado positivo, quanto vir um resultado negativo, isso aí precisa ser jogado, literalmente. Você nem perde antes de jogar e nem ganha antes de jogar. Então, que fique claro isso aí. Mas a gente sabe das dificuldades que são muito grandes, principalmente se tratando de 2 jogos. Mas, às vezes, um cenário como o ano passado, né, que a gente teve um episódio lá do Fortaleza, que muita gente fala por não ser de expressão de camisa nacionalmente, mas era um time fantástico, um time que está com o treinador há 4 temporadas, um time que meteu 6 na gente, na outra rodada meteu 4 no Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Então, assim, o nível dos caras é absurdo. E aconteceu aquela fatalidade que eu digo assim, que o placar não condiz, não que eles não tenham superioridade, mas que assim, a forma como a gente teve falhas nossas internas e como a gente chegou para aquele jogo do pós-quartas de final, jogando em Castanhal, absurdo o nosso desgaste, cara. Então assim, você enfrentar aqueles caras bem fisicamente já é difícil, imagina mal fisicamente. Então a gente acabou um jogo 12:30, E era o tal do calendário que tinha que ser de semana. De sábado jogar numa terça. Que tinha que justamente de ser de domingo, ou sábado a sábado, e não ter jogo durante a semana, ou que se tenha o intervalo. Tudo isso influencia, cara. Chegamos em Fortaleza 3:30 da manhã pra jogar até com os porque caras, senão... E ainda ia prejudicar o paraense. Exato. E aí que eu te falo, às vezes um resultado como aquele, ele afeta internamente, porque assim como o ambiente da vitória ele é muito bom, por mais que tu esteja de um time de Série A, mas fica um peso negativo, pô, porque você tá no cenário nacional, Sim. Pô. Então, assim, tem um lado bom financeiramente pro clube, mas pra gente que tá no dia a dia ali, não é tão legal pegar um nível não, cara. E eu te falo, muita gente torcendo pra que fosse Flamengo aí, mas eu não tava torcendo muito não, que... Pô, cara, mas eu queria que fosse Flamengo até por conta de renda. Lógico. Eu tenho um carinho, sou torcedor do Flamengo. Sim, eu também. Pra mim era uma coisa também legal, uma experiência. Até eu brinquei com o Fiz de lá. Eu falei, cara, eu vou assistir o Flamengo no Maracanã como torcedor, mas não quero assistir lá de dentro do campo com você jogando contra, não. Porque não existe, cara. Minha preocupação era muito grande pegar esses caras lá dentro. Eu falei, não. Aí a gente brincava
é não mexer em caixa de abelha. Ah, meter 1-0 nos caras desses no Maracanã, aleatório, os caras fazer 15 na gente, né? Então vamos deixar o jogo. É o jogo que você conta ali pro tempo rolar o mais rápido possível. E só toca a bola. Toca a bola. Não inventa muito. Como o treinador fala, vai usufruir aí. Não, vai, é melhor cortar essa daí. Não, mas não, a gente brinca. A gente brinca lá, pô. Tu tá falando com uma coerência mesmo certo. É lógico, cara. Ali, não existe, cara. Não existe não, pô. Achar um segundo pra eles, vai ter o nível dos caras Mas é porque são as questões dos dois lados, né? Por exemplo, o clube ia trazer uma renda estratosférica pro Águia. Sim. Não que o São Paulo não vá trazer essa renda, vai trazer. Pra região não mas compara. O Corinthians e o Flamengo ia trazer uma renda absurda pro Águia. E eu te digo mais, até o Vasco, se não fosse da nossa chave, também. Aqui na região é muito forte a torcida do Vasco. Então ia dar uma renda, eu diria que até maior do que a do São Paulo. Pensando em... O Águia pode tudo acontecer lá. Cara, aí é o futebol, né, cara? A gente vê tanta coisa aí. Aí é o futebol, é o caixinha de surpresa. Isso é. Tomara que seja surpresa boa pra gente. Pô, pois é. Pô, mas é isso, acho que já estamos no tempo aí. Quero agradecer demais a audiência de vocês todos que estão nos assistindo até agora, vocês que estão assistindo posterior. Não deixe de curtir esse episódio, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para sempre receber as notificações desse canal. Deixe aí os comentários o que você achou desse episódio. Segue a gente também lá no Instagram, tá? circuito.empreendedor. E eu tenho uma última entrega aqui para o William. Por favor, esse aqui foi escolhido a dedo para você. Que isso. Pode abrir. Vou abrir agora. Da nossa Óticas Helena. Tá com a gente desde o início. Linha própria, HR Prime. Que isso, cara. Aí, ó, para suas viagens. Pô, tô com moral. Quando você for para Belém agora, para lá vai trazer sorte. Esse aqui, Pode colocar. De bola. Aí, ó. Colocar logo agora. Olha aí. Olha aí, vou pra... Aí, esse ó. aqui já vai viajar comigo. Esse aí vai para Belém. Esse aí você vai trazer um resultado positivo para Marabá. Amém. Grava isso aí que é pra gente pode crer. Pode crer. Mas eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, William. Foi um bate-papo muito bacana. A gente pôde falar da sua carreira como fisioterapeuta, como empreendedor e também agora, querendo ou não, tá aí nos dando orgulho aí, juntamente com toda a equipe do Águia de Marabá, nesse período aí, até então, o maior período vitorioso da história do clube. É muito bacana, porque é uma pessoa que foi para fora estudar e na primeira oportunidade voltou, não esqueceu, não virou as costas. E está aqui, inclusive, está fazendo um brilhante trabalho também com o time da cidade, que toda a cidade, independentemente... Quando morava em Belém, eu era torcedor do Paysandu. Quando eu vim morar para cá, para Marabá, esquece, eu sou Águia de Marabá. Então, não tem jeito. A gente tem que abraçar realmente na cidade onde a gente está. Então, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, lhe parabenizar por todo esse ciclo vitorioso que vem. Ainda vem coisa mais ainda. Não vai parar por aí, pelo contrário, vocês estão se preparando muito bem para isso. É de suma importância, inclusive, esse carinho todo da torcida da cidade para com vocês sentem isso, é toda aquela festa ali na Antônio Maia, quando vai para chegar no estádio, é aquele calor humano, aquilo é bacana que a gente vê nas imagens, bagunça, como você falou, eu quero ir para a arquibancada, mas eu não posso, e o negócio pega fogo lá na arquibancada, seja na coberta, seja na descoberta, isso aí é muito... Seja chovendo, enfim, isso aí é muito bacana, cara, muito mesmo, a gente torce aí para que o Águia também possa subir para a Série C, que aí já seria um outro patamar, né? Um patamar já muito... O Águia já esteve na Série C, né? Eu me recordei agora que por um gol o Águia não foi para a Série B, cara. Perfeito, 2008, não foi. Faltou um gol e o Fortaleza não subiu também para a Série B, aí ficou o Águia e o Fortaleza na Série C. Foi. Faltou um gol pro Águia subir, cara. Já pensou o Águia na Série B? E estava ainda na construção do então estádio, que em breve a gente vai receber, que é o Asdrubão. A gestão municipal aí tá nos finalmente lá para quem sabe fazer a entrega ainda esse ano, mas com uma capacidade ainda reduzida, mas há uma possibilidade expansão, né? de fazer uma ampliação aí para um novo equipamento também, para poder receber o Águia.
e quem sabe, no momento oportuno, não ter mais que mandar jogos fora daqui, né? Porque, enfim, é uma pena, mas é questão de regulamento e a gente entende. O Águia já foi muito. Há 2 anos seguindo chegar numa terceira fase de Copa do Brasil, que em outras épocas, como era mata-mata, vários clubes que eram o zebra, enfim, chegaram em finais e foram campeões de Copa do Brasil, né? Criciúma, Juventude, Sim. Sport, enfim, que não são clubes tradicionais, mas que são clubes da sua devida relevância, e que inclusive o Criciúma e o Juventude que estão na Série A, né, esse ano. Parece que o Criciúma subiu também. Mas, enfim, é isso. Te agradecer, leva essa mensagem lá pro Ferreirinha, leva a mensagem também lá pro Pedrinho. São 2 caras aí que estão se dedicando ao máximo aí também em prol do nosso Águia. E quem tiver aí com alguma dorzinha ou querendo dar uma ajustada, também vai lá na Fisiomais e procure pelo William, tá? Então, vou deixar as considerações finais para você, querido. Não vai ter ingresso não, né? O Jean quer ingresso. Aí agora, ó, tá aqui o homem para pedir ingresso. Não vai ter ingresso. Não, já vou deixar aqui a minha promessa do ingresso do jogo de segunda-feira da volta. A gente joga em Belém quinta-feira e retorna para jogar a Série D aqui segunda-feira. Aí. Vou passar para ele o ingresso lá da Pronto. Segunda-feira para ir lá dar esse apoio. Maravilha. Beleza? Tá vendo, já conseguiu teu ingresso, Jean. Pronto, tá garantido. Tá garantido. Eu já dei a camisa do Águia para ele. Eu dei a camisa do Águia para ele, é verdade. Pronto. Eu dei a camisa do Águia para ele. Então já não use essa daí. Não use essa. Pode ir com a camisa neutra. Fuck d'égua. Cara, muito bom mesmo. Eu fico feliz aí mais uma vez pelo convite, agradeço. Parabéns também pelo trabalho que vem realizando. Acho que isso é legal para a cidade, assistir vários, inclusive dos primeiros que você fez lá, até com o Zucatelli, que foi meu paciente. Então, assim, acompanhei o vídeo do Lucas, vi assim, muita gente legal que participou aqui. Tanto da galera que já está há muito tempo no mercado, como quem está se inserindo, como os filhos de Marabá. E para mim é um prazer muito grande falar um pouco dessa minha vivência, trazer o meu segmento, né, como algo do empreendedorismo, que às vezes as pessoas entendem apenas como um vínculo de saúde, mas não deixa de ser um negócio. E é o que eu costumo dizer lá internamente, a gente jamais vai vender um tipo de tratamento que aquele paciente não necessite. Mas a forma como a gente se posiciona é a nível de mercado. Então, a gente não é uma ONG, não é um trabalho voluntário, então a gente precisa daquilo como uma receita, né? Então, a gente também tem que se posicionar de forma e valorizar todas nossas qualificações, as nossas estruturas e entregar resultado. Que a gente, como qualquer segmento, vive de resultado, né? Não adianta fazer milhões de qualificações, investir estrutura, mas o paciente não tem uma experiência positiva e de nada vale. Então, agradeço mais uma vez o convite, foi muito legal o bate-papo aí. E espero uma nova oportunidade de conversar um pouco mais e quem sabe aí o Águia realmente continue fazendo história e a gente consiga o tão sonhado acesso. Pô, é isso aí. É o que a gente também deseja. A gente vai estar aqui também na torcida. E para você que assistiu a gente, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem com mais um episódio aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Um grande abraço.